Pessoal, vamos resolver a questão de número 3 da nossa revisão. Lendo o enunciado. Dado o composto orgânico A e a base inorgânica NaOH, pede-se: letra A. Escreva e classifique a reação entre A e a base inorgânica. Letra B. Nomeie e classifique quanto sua força a base inorgânica. Letra C. Nomeie o composto orgânico formado, classifique quanto ao seu grupamento funcional e indique se há quiralidade na molécula. E letra D. Indique a polaridade da molécula e ligação do produto formado na reação, do subproduto formado na reação. Então, pessoal, letra A eu vou usar o próprio composto ali, tá? Na letra A ele quer que a gente reaja nesse composto A com a base inorgânica, que é o NaOH. Então eu vou ter esse composto mais NaOH. Pessoal, vou fazer aqui em amarelo. Primeiro a gente sempre vai ter que identificar o composto que a gente está trabalhando. Então, vamos sempre olhar para o grupamento funcional. Aqui a gente tem um C dupla O, OH. Isso aqui você se lembra que é a carboxila. E a carboxila, ela está presente nos compostos que a gente chama de ácido carboxílico. Então aqui a gente vai ter a reação de um ácido carboxílico com uma base inorgânica. De um ácido carboxílico com uma base inorgânica. Então vamos lá. O que vai acontecer nessa reação, pessoal? O ácido carboxílico vai liberar o seu hidrogênio, que vai se ligar ao OH- da base, formando água. E aí depois, o sódio vai entrar ali no lugar do hidrogênio. Então, vamos fazer essa reação. Isso aqui seria o mecanismo, tá, pessoal? Mas não seria necessário você apresentar o mecanismo de reação. Então, vamos lá. Mais NaOH. Então, você sabe que como subproduto haverá a formação de água, né? Mas aí é o seguinte, perdi esse hidrogênio, perdi esse OH, aí o sódio vai se ligar lá. Então vai ficar o seguinte, 1, 2, aqui uma dupla O, aqui esse etil, aí aqui fica O menos, Na+. Então essa é a reação final. Eu vou só apagar aqui para vocês esse rachurado, porque é como ficaria na resposta, tá? Então NaOH. Então a resposta seria essa, escrevendo a reação. Então o primeiro item já foi. Aí segundo, classifique a reação entre A e a base inorgânica. Você tem, pessoal, um ácido carboxílico mais uma base. Quando você tem ácido mais base, você tem a famosa reação de neutralização. Então é reação de neutralização. Tranquilo, pessoal? Então finalizamos o item A. No item B, pede-se: nomeie e classifique quanto sua força a base inorgânica. Então, pessoal, agora vai ter que lembrar lá da química do primeiro ano, tá? NaOH. Você sabe que nomenclatura de base, ela começa sempre com o prefixo hidróxido. Aí, pessoal, eu quero que vocês olhem o seguinte. Vou pegar aqui em outra cor. Vamos olhar aqui o NaOH. O NaOH, pessoal, o sódio, ele está lá na família 1A, né, ou no grupo 1 da tabela. O que acontece? Lá no grupo 1, a gente tem um que a gente chama de NOx fixo, tá? NOx fixo mais 1. Então, o sódio, ele forma só Na+, beleza? E aí, você vai se lembrar que o nome para dar nome para uma base é sempre hidróxido de nome do cátion. E se no caso tiver um NOx variável, você tem que indicar. João, dá um exemplo? Claro. Por exemplo, o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Ambos são formados por ferro, mas aqui
eu vou ter um ferro com carga mais 2 e aqui um ferro com carga mais 3, ou 3 mais, né? Fica a seu critério. Então vai ser hidróxido de sódio. Nomeamos. Classifique quanto sua força. Pessoal, bases oriundas de metais da família A, de metais alcalinos, são bases fortes, tá? Via de regra, são bases fortes. Então, esse composto é o hidróxido de sódio, uma base forte. Perfeito? Então, item B já foi, tira o seu print. Vamos para o item C. Nomeie o composto orgânico formado, classifique quanto ao seu grupamento funcional e indique-se a quiralidade da molécula. Eu vou estar fazendo aqui, pessoal, aqui em cima, em branco, o composto, tá? Então, aqui eu tenho uma dupla O, O-, Na+, e aqui esse grupamento. Pessoal, vamos primeiro dar o nome a esse composto. Sempre é o seguinte, esse composto de reação de neutralização vai ser da seguinte forma. Radical de carbonos, né? Mais o átomo e nome do cátion. Então, por exemplo, sempre aqui o grupamento funcional vai ser 1, né? Então, 1, 2, 3 e 4. Aí, ó, no carbono 2, eu vou ter um radical com 1 e 2 carbonos. Prefixo de 2 carbonos é et. Terminação de ramificação é il. Então, esse aqui é um etil. Então, eu vou fazer aqui em verde. A nomenclatura ficaria o seguinte. Primeira ramificação, né? Então, 2 etil, met, et, prop, but. But só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Como eu disse, a terminação é oato. Então, oato de nome do cátion, sódio, né? Então esse aqui é o 2-etil butanoato de sódio. Tranquilo? Nomeamos o composto. Agora ele pede para classificar quando o grupamento funcional, né? O grupamento funcional é esse daqui, ó. O menos metal mais, né? O menos e um metal qualquer mais. O que acontece, pessoal? Lembra que eu falei que é uma reação de ácido mais uma base? Vocês vão lembrar lá da química inorgânica que ácido mais base vai estar sempre formando sal mais água. Então, esse composto formado é o que a gente chama de sal. Só que aí a gente não vai falar que ele é um sal qualquer, ele é um sal orgânico, ok? É um sal orgânico. E aí nomeie e classifique quando é o seu grupamento funcional e indique-se a quiralidade na molécula. Pessoal, eu vou estar apagando aqui uma parte, então tira o seu print. Eu vou estar apagando aqui para a gente estar falando sobre quiralidade, tá? Sobre quiralidade. Pessoal, o carbono quiral, vocês vão se lembrar que é um carbono que a gente marca com asterisco, tá? Carbono quiral ou carbono assimétrico. O carbono quiral, pessoal, ele é necessariamente um carbono do tipo sp3, tá? Lembra que carbono sp3 é o carbono que faz 4 ligações, tá? E além de ter que ser um carbono sp3, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Como assim? Eu teria que ter isso aqui, ó. Carbono ligado a A, ligado a B, ligado a C, ligado a D. Onde A é diferente de B, que é diferente de C, que é diferente de D. Certo? Ou seja, cada ligante é diferente. E aí, pessoal, eu quero que vocês se atentem que não é o número de ligações, tá? É o número de ligantes. Então, agora a gente vai observar na molécula isso. Então, ó, tem que ser carbono sp3. Então, esse carbono de dupla, carbono que faz uma dupla e duas simples, é um carbono sp2, né? Que é esse carbono aqui. Então, ele não pode ser o carbono responsável. Aí, quando você vai analisar, você tem sempre que completar a valência do carbono, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um carbono que faz uma ligação. Então, falta 3, então aqui é um CH3.
Carbono com 2 ligações, falta 2, CH2. Carbono com 3 ligações, é um CH. Carbono com 2 é um CH2. E o carbono com 1 é um CH3, né? Ou H3C, só para ficar geometricamente mais bonito. Então, pessoal, esse carbono não pode. E aí, eu vou falar para vocês que esse carbono aqui, do finalzinho, ele também não pode. Por quê? Eu vou estar apagando aqui do lado. Esse carbono ele não pode ser um carbono quiral pelo fato de que, ó, ele é um carbono ligado num CH2, ligado em 3 hidrogênios. Percebe que ele tem 3 ligantes iguais. Então, ele não pode ser um carbono quiral, porque um carbono quiral ele tem que ter os 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui não pode. A mesma coisa vale para um CH2, tá? Não pode também. Então, ó, CH2 e CH3 não são quirais, tá? Via de regra, não são quirais. Então, sobra apenas um carbono para eu analisar, que é aquele CH. Aí, pessoal, eu vou apagar aqui do lado, tiro o seu print. E aí, ó, vamos desenhar aquele carbono aqui do ladinho. Deixa eu pegar uma outra cor. É um C ligado a um H, ligado a um CH2, CH3, ligado no CH2, CH3. Está ligado num carbono, dupla O, O-, Na+. Ok? Então, a gente está analisando este carbono aqui. Beleza? Pessoal, por que esse carbono não é um carbono não é um carbono quiral? Porque, ó, percebe que esse grupamento aqui é um CH2, CH3. Então aqui a gente tem uma etila. E aqui eu também vou ter um agrupamento etila. Então, ele não pode ser um carbono quiral por conta disso. Mas eu quero explicar para vocês o seguinte. Se fosse um CH3, eu não tivesse esse último aqui, se fosse um CH3, ele seria quiral, tá? Mas, João, você vai falar, mas são 2 carbonos, né? Mas quando eu tô falando de ligantes, eu tô falando de toda essa estrutura, tá? De toda essa estrutura eu tô falando de ligante. Quando eu estou falando de ligação, aí eu estou falando só do primeiro átomo. Mas quando eu tô falando de ligante, eu estou falando de toda essa estrutura que está alinhada na molécula. Portanto, como resposta, não há quiralidade na molécula. Ok, pessoal? Então, aqui a gente cobrou muito mais conceitos, né? Mas ainda assim é uma parte bem fácil. Então, vamos... Tira o seu print. E vamos agora para o item D. Indique a polaridade de molécula e ligação do subproduto formado. Pessoal, o subproduto formado, vou colocar aqui em branco, é a água, certo? Aí, como que a gente pode enxergar a água de outra maneira? Como oxigênio com 2 pares de elétrons livres ligado por uma ligação covalente a 2 hidrogênios. Perfeito? Pessoal, quando eu estou falando de polaridade quando eu estou falando de polaridade de ligação, é o seguinte. Eu tenho as ligações do tipo polar e as ligações apolar, né? Polares e apolares. Vamos pensar no seguinte, eu tenho um átomo X ligado a um átomo Y. Para ela ser polar, X tem que ser diferente de Y. E para ela ser apolar, X tem que ser igual a Y. Você sabe que oxigênio é diferente de hidrogênio. Então aqui ela é polar
em relação às ligações. Vírgula. Aí, pessoal, a gente vai lembrar do seguinte: eletronegatividade. Lembra que o fato de ter esses par de elétrons livres forma essa geometria angular para a molécula de água. Você sabe que o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele tende a puxar para si os elétrons do hidrogênio. E aí o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva e o oxigênio com uma carga parcial negativa. E aí você vai lembrar lá da física de vetores. Quando eu tenho dois vetores na diagonal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a relação para achar um vetor no mesmo sentido, só que na vertical, que é o μ que a gente chama. E como eu tenho um μ para cima, né, eu vou ter esse μ para cima, eu não vou ter nenhuma outra força anulando, eu sei que o μ desse composto é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, é uma molécula polar. Se eu tivesse, por exemplo, o CO2, C, dupla O, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai puxar. Aí como eu tenho um μ para um lado e um μ para o outro, eles vão se anular. Então o μ resultante aqui é igual a zero. Por isso a molécula é apolar. Certo? Tira o seu print. Então, pessoal, nós chegamos à conclusão de que ela é polar em relação às ligações e também com relação à molécula. Ponto. Então, pessoal, nisso a gente finaliza o nosso item A, a nossa questão 3. Eu espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco a gente se vê na questão de número 4.